Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, um ecossistema que desenvolve você, profissional de RH, como um profissional muito mais potente, muito mais relevante, muito mais atraente para o mercado, porque eu vou te ajudar a conectar toda a sua estratégia de pessoas à estratégia da empresa onde você trabalha. Para conversar com a gente hoje sobre um tema que nós nunca falamos, que é segurança do trabalho, e vocês já vão entender qual é a relação disso com a área de RH, eu convidei um especialista, que é o Emerson da Colabor, para nos ajudar a entender aspectos técnicos importantes e como a gente, como RH, consegue auxiliar e potencializar os resultados do SESMIT. Seja muito bem-vindo, querido. Se apresenta pra gente. Muito obrigado, Jéssica. É uma Cadê satisfação eu? estar aqui nesse espaço, falando sobre um tema que eu sou apaixonado, né? Que é a capacitação em segurança. Então, deixa eu falar um pouco de mim. Eu sou engenheiro por formação, Engenheiro o quê? engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho, mas eu tenho algumas formações na área de humanas, sabe? Fiz aí gestão de recursos humanos, alguns MBAs ligados a essa área, tá? Então eu posso me considerar um híbrido, né? Tenho um pouco um pezinho ali na parte Exatas. exatas e humanas, né? Uhum. E eu tenho uma carreira de 32 anos já atuando aí em grandes empresas, né? E ao longo desse tempo todo eu fui gestor, fui líder, né? Fui especialista. Sempre em segurança? Então, com áreas relacionadas à segurança, manutenção, segurança, né? Entendi. Mas a boa parte foi com segurança do trabalho. Então, durante algum tempo eu tive do outro lado, né? Sendo aí um gestor de grandes empresas, né? E já há 12 anos que eu estou aí à frente da Colabor, né? Como o fundador da empresa. E eu fui para essa área justamente porque eu acredito muito que capacitação é um caminho muito importante para poder desenvolver as empresas, né? E eu entrei nessa área de segurança do trabalho com um propósito, sabe? Eu sempre gosto de me apresentar assim. Eu acho que nós temos que deixar uma contribuição. E a minha contribuição é justamente ajudar empresas a performarem melhor em segurança do trabalho. Então, essa é a minha história. Gosto muito do que eu faço, né? E transmitir conhecimento é um prazer. E essa contribuição, ela é uma missão pessoal sua de contribuir, independente do que você vai enxergar de resultado ao longo do caminho? Porque tem coisa que a gente vai ver Sim. que a gente impactou, né, devidamente, mas tem coisa que a gente não vai nem perceber ou saber, né? Muito boa pergunta. Eu acho que realmente a gente deixa sementinhas plantadas, né? Algumas germinam, outras não, mas sempre que a gente vê alguém que foi tocado, impactado por algum conteúdo, algum treinamento nosso, né? E a gente vê até ações dessas pessoas nas empresas, aí a gente tem aquela sensação, valeu a pena, né? Então, estamos no caminho. É isso aí, muito bom. Eu vi você tá falando isso, eu me lembrei, abri uma aspas completamente aleatória, no meu devocional hoje, e aí apareceu lá que, vou tentar replicar a mesma coisa, Sim, que uma sociedade cresce muito quando um homem planta uma árvore sem ter a intenção olha, de se servir da sombra daquela árvore, né? perfeito. Então a gente consegue exponencializar a melhora da sociedade quando a gente pensa muito mais no longo prazo, mesmo que a gente não venha se beneficiar disso. E eu tô falando isso porque eu me conecto muito com isso também, acho muito legal. Interessantíssimo isso, né? Às vezes você deixa ali um legado que você lá na frente vai perceber, cara, eu ajudei naquele processo, né? Ou E, talvez nem vai ver, e você nem vai ver, né? talvez nem Mas, vai ver. exatamente, exatamente. Mas a sensação de estar transmitindo, né, é muito bom, É muito muito legal. bom. Bom, vamos lá, a gente se conectou e conversa há pouco tempo, mas Sim, desde a conversa que nós tivemos da primeira, eu percebo uma certa sinergia entre a segurança do trabalho com o RH por N questões, e sim, principalmente nessa oportunidade de sermos aliados dentro da empresa, né. sim, E aí um dos pontos que conecta muito é a questão cultural, né, então no sentido de, o RH como proprietário técnico, né, e não uhum, no dia a dia da cultura, acho que sim, dia a dia todos nós somos responsáveis pela cultura, mas nós somos os responsáveis técnicos, ferramental, né, da cultura. Então esse é o ponto do RH. E pensando em segurança do trabalho, a consciência da segurança é muito mais cultural do que técnica. Logo a gente acaba colaborando muito nesse tema, né. Você acha que segurança do trabalho é de fato mais cultural do que uma questão técnica? Então, eu acho que é uma fusão, tá? Uhum. Eu como especialista de segurança, você imagina que eu já analisei muitos acidentes, né, e a gente recebe também muitos históricos de acidentes. A grande maioria tem como causa, uma das, né, causas, o comportamento humano.
Tá? Então, ou seja, quando a gente afirma isso, é o comportamento humano só do acidentado? Não. Às vezes é da pessoa de manutenção que não fez o que deveria fazer, do gestor que não transmitiu a mensagem da maneira que deveria, né? Então, sempre tem algum viés de comportamento nas análises, sabe? Eu acho isso muito interessante. E aí, então, respondendo a pergunta sobre cultura e técnica, comportamento e técnica, eles andam juntos, né? Por quê? O que acontece? A área de segurança do trabalho é uma área muito regulada, regulamentada, né? Normatizada. Então, Não tem muita técnica ela requer envolvida. ali o papel do profissional de segurança, né? A gente chama de Uhum. SESMIT, né? O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né? Então, o que acontece? Eu acho que quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando diretamente de cultura. Com certeza. Cultura é o Com certeza. saber, é o fazer coletivo, é o jeito que as coisas acontecem ali, né? Então, como o acidente do trabalho, ele tem esse viés, quando ele é estudado, a prevenção também precisa ter esse viés. Então, ou seja, todos os programas que envolvem desenvolvimento de pessoas, T&D, né, nas empresas, precisa ter também o olhar da humanas, né, o olhar ali da parte sistêmica do ser humano, né? Então, respondendo, acho que as duas coisas andam juntos, né? Legal. Técnica com comportamento. E como você acha que o RH pode contribuir para potencializar os resultados em segurança? Assim, quando nos seus clientes, por exemplo, Sim, quando você viu funcionar, né, que legal, potencializou, legal. nossa, Jéssica, que o RH trabalhou junto com o SESMIT e a gente teve resultados exponenciais. E um outro caso onde o RH estava totalmente fora do contexto e não funcionou muito bem. Muito bom. Deixa eu dar um exemplo positivo, né? Eu atendo hoje algumas empresas de grande porte, onde tem estrutura, né, dos BPs, né, das áreas, onde o RH está um pouco mais dentro da operação, né, mais ligado ao negócio. Eu vejo boas práticas, sabe? Eu gosto muito de elencar 5 jeitos, maneiras que o RH pode contribuir, né? O primeiro deles tem a ver com o RH como elo de ligação, sabe? Eu, como lido com muitas empresas, eu falo que as empresas têm nos seus departamentos um monte de ilha, né? Sem querer romantizar, né? Na prática é isso, as fronteiras acabam criando ilhas, né? E então o RH pode ser a ponte, né? Ele pode ser a interface, ele pode juntar, por exemplo, pessoas da área operacional, junto com a segurança do trabalho, junto com a liderança, junto com instrutores. Então, se ele Junto com fizer a estratégia. uma estratégia, se ele conseguir ser esse elo, né? E como é que ele faz esse elo? Promovendo conversas, promovendo rodadas de conversas, reuniões mais proativas. Sendo influente. Sendo influente, escutando, a escutativa, né? Qual que é a demanda, o que que acontece aqui, né? Então, essa é uma contribuição, RH como elo, né? E aí, eu quero muito reforçar isso aqui, que você trouxe isso para mim Sim, antecipadamente, eu acho que é um valor muito importante e se conecta muito com o que a gente faz aqui. sim, Então, a gente tem metodologicamente, né, pensando nas nossas linhas editoriais, 3 grandes pilares: conhecer de negócio e do negócio, não só do seu, sim, mas do ok. mercado. O segundo, que é estratégia de pessoas, e o terceiro, que é posicionamento. Então, se a gente está falando de posicionar-se, a gente está dizendo de alguém que é autoconfiante, alguém que Sim, se torna uma autoridade dentro do negócio, que consegue influenciar pessoas, processos, estratégia, tomada de decisão e consegue se relacionar com as pessoas que são mais importantes dessa empresa. Então, perfeito. precisa ser essa pessoa bem posicionada para conseguir fazer essas conexões. Exatamente. E o que eu percebo nas empresas que estão mais estruturadas com isso, né? Esse profissional, ele busca se aprimorar sempre, porque ele é um mediador, ele é um facilitador, né? Então, ele precisa buscar skills para que ele possa realmente contribuir e ser realmente essas pontes entre as áreas, né? Legal. Porque quando você consegue fazer isso, você já começa a construir, né? Por exemplo, se falando de treinamentos, um treinamento mais sob medida. Eu tenho ouvido muito isso nas empresas, né? O seu treinamento é de prateleira, né? E eu falo, não, meu treinamento é construído através de um briefing coletivo, que envolve o RH, a segurança do trabalho e a liderança. Idealmente, né? Idealmente. Então, esse é o exemplo positivo, tá? E o que mais o RH pode fazer, né? Aí eu acho que ele pode atuar como... São 5, né? E você falou primeiro, 5, o como primeiro elo. elo, o segundo que eu falo é ele ajudar na especificação do treinamento, Perfeito. né? Conseguir fazer boas perguntas para saber Boas o que eu perguntas. preciso entregar. Então, eu preciso subir a régua. Eu sempre falo isso, né? As empresas precisam subir a régua. Treinamento de segurança do trabalho, ele normalmente tem um viés obrigatório, sabe? Ele já está lá na norma, ele é O previsto. que é ruim, dificulta tanto, né? Eu sempre falo que é o que deveria ser um aspecto positivo e acaba atrapalhando. Todo mundo fala, é daquele jeito lá mesmo. E não é.
né? Nem todos os treinamentos são iguais. Qual o treinamento que é melhor? Aquele que é construído, né, coletivamente. E aquele que Entendeu? tem resultado. Que tem resultado. Então, o segundo é justamente o RH, ele ser um catalisador das boas práticas para falar, o treinamento para ser aqui tem que ser assim, ó. Ele tem que ter prática, ele tem que ter troca, ele tem que ter conversa, ele tem que ter dinâmica, tem que ter engajamento. Se isso começa lá atrás, antes do treinamento, opa, já deu um avanço. Então, ele pode subir a régua, né, desses escopos. A terceira maneira que eu acho que o RH pode apoiar bastante é na parte de comunicação. Sabe? Sabe aquela coisa? Vai ter mais um treinamento. Não, vamos comunicar, sejam bem-vindos a esse treinamento, vocês terão a oportunidade de X coisa, né? Ou seja, se a comunicação é bem feita antes, a equipe já vem mais bem preparada, né? É o terceiro aspecto. O quarto aspecto, eu falo que é ajudar a avaliar, sabe? O que é um bom treinamento? Avaliar o resultado ou a forma? O durante e o depois, né? Ou seja, durante o treinamento, teve engajamento? Né? Durante o treinamento, o que os funcionários falaram realmente disso? Né? Quais são as perguntas inteligentes a se fazer para saber se aquele treinamento foi bom? Né? Então, o RH ele consegue ter mais ferramentas para fazer isso. E a última coisa tem a ver com resultado. Indicadores, KPIs, né? As empresas que eu atendo, as que conseguem, que já estão mais avançadas com isso, elas sempre chegam para mim antes do treinamento e falam, eu preciso trabalhar esse índice. E muitas vezes o índice não é o acidente é lá na ponta. Às vezes o índice eu quero trabalhar um melhor preenchimento dos checklists, eu quero trabalhar um melhor uso do óculos de segurança. Isso é o ideal, né? É o ideal. E aí se eu dou um treinamento que tratou esses pontos, e esse KPI é medido depois, opa, eu tenho aí uma oportunidade de valorizar aquilo que foi bem feito, ou seja, fazer um ROI, né, daquele treinamento. Então, olha só, 5 coisas que, na minha opinião, estão mais no viés do RH do que da área de segurança do trabalho, né? O RH está mais instrumentado, ou deve estar mais instrumentado para isso, né? Então, isso são, infelizmente, poucos exemplos que eu tenho para dar. Tá? Não é a maioria. Não é a maioria. Tá? A maioria, infelizmente, eu vejo uma baixa participação do RH. Antes, durante e depois, nenhuma. Nem se né? fala. Então, infelizmente, eu às vezes, a demanda chega para mim, a maioria pela segurança do trabalho ou pela área de suprimentos, nunca pelo RH. Né? E não chega com esse apoio dos 5 pontos. Com esse apoio dos né? pontos, entendeu? Vem muito genérico. Então, acho que o RH tem aí uma oportunidade na mão. E a área de segurança nem sempre ela é plugada à estratégia, né? Então, querendo ou não, acaba sendo uma demanda quebrada, né? Uma demanda pontual e não uma demanda conectada na estratégia. Muito mais na obrigatoriedade do que algo que vai impactar realmente o negócio, né? Jéssica, excelente. O que acontece, né? Quem tem a visão da estrutura organizacional da empresa, da hierarquia da empresa, quem que está linkado com as metas de um modo geral da empresa? Não é a segurança do trabalho, né? O RH tem mais visibilidade disso. Então, tudo que eu falei aqui até agora, o RH não substitui a segurança do trabalho, ele soma. Né? Ele soma e potencializa. Então, essa aqui é a ideia. Esse 5º ponto, eu queria dar um pouco mais de ênfase, que é a questão do comportamento, Sim. que eu acho que é um ponto muito importante, né? Então, ao invés de trazer a demanda, né, de um desenvolvimento, né, de uma capacitação para segurança, focada em algo... Traz pra gente um exemplo contrário, porque assim, o ponto é, a gente precisa olhar para comportamento. Sim. Então, em segurança, pensando em prevenção, qual tipo de comportamento eu preciso mitigar, qual risco eu preciso mitigar, ou qual comportamento eu preciso tornar presente. Então, colocar um capacete, andar de capacete, lavar as mãos, andar na velocidade XPTO. Então, ter essa clareza desse comportamento é super importante, não é isso? O que é o contrário disso? O que às vezes vem para você? Então, o que vem para mim às vezes é uma linha apenas. Eu preciso de treinamento de 8 horas. Sobre NR tal. Sobre NR tal. Né? Entendi. Esse é literalmente de prateleira. E aí, quando eu tenho a oportunidade de fazer um bom briefing, né, eu vou lá e pergunto, olha, vamos fazer uma reunião? Aí eu instigo ainda, né? Vamos colocar mais pessoas participando, representantes da segurança do trabalho, da área operacional e do RH? Porque aí, quando você tem esse espaço, a minha pergunta-chave é, quais são os comportamentos que incomodam hoje? Ou que são risco, né? Ou que são risco. O que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer pela prevenção? E aí, olha só, pense que isso é um drive para que eu construa o treinamento nesse sentido.
Então, ou seja, ele acaba sendo customizado para aquela realidade, né? E cada norma tem um comportamento ligado, né? Tem aí aos usos dos equipamentos de proteção, com certeza, mas às vezes aquela empresa, ela tem um hábito ruim, né? As pessoas, por exemplo, excedem a velocidade. Isso está internalizado, isso é cultural. Então, se é cultural, qual que é o contra-exemplo? É trazer a capacitação, falando, olha, isso tem essa consequência, isso, fazer as pessoas refletirem. E aí eu vou trazer já dois verbos que eu sempre falo nos treinamentos, né? Será que é falta de saber ou será que é falta de querer? Entendeu? Às vezes é falta de querer. As duas coisas. Quando a segurança do trabalho começou, lá depois da Segunda Guerra, talvez fosse falta de saber. Talvez eu tivesse que apresentar um óculos e falar, esse óculos é pro rosto. É para te proteger, para você não ter problema. Mas hoje não. Hoje a informação está muito disseminada. Então, normalmente, os nossos treinamentos, né, que a gente vai fazer, não é para ensinar, é para reforçar a necessidade. Entendeu? E aí tem um aspecto comportamental envolvido. E se a gente constrói isso junto, o resultado lá na ponta é melhor. E eu acabei de pensar numa outra coisa que o RH pode contribuir muito, que é dar clareza sobre aquele time. Então, se a gente tá falando de querer, a gente precisa dar para você, por exemplo, vamos imaginar que eu tô te contratando para minha empresa. Falar assim, Emerson, eu preciso que você faça uma capacitação para poder falar sobre o uso do capacete. E é um time complexo, porque é um time que tem esse perfil, que tem essa liderança, que tem esse desafio, que tem essa carga horária. Então, eles não estão tão engajados, tão motivados por isso, por isso, por isso. Eles sabem o que tem que fazer, mas não fazem. E aí, você, dentro desse contexto, que normalmente o RH é mais letrado para passar essa informação, você consegue montar algo que vá pegar exatamente no lugar que deveria e não fazer algo de prateleiro, que acontece muito, né? Com certeza. Então, quando a gente consegue responder essa pergunta, quem é o seu público-alvo, né? Eu sempre pergunto. Como é que ele está se comportando? Aí eles falam comigo, são soldadores, são mas mecânicos. Quem são eles, né? Aí eu começo a perguntar, tá, mas qual é a média? Quanto tempo de casa? Qual é a formação deles? Né? E aí, às vezes, olha outro link que eu não tinha feito, que a segurança não tem acesso a essa informação. Às vezes o RH tem. Sim. Entendeu? O RH consegue pegar uma lista de 10 funcionários e me passar, olha, são 70% homens, eu tenho 80% com mais de 5 anos de casa. Né? Então, ou seja, já são informações úteis para mim. Ou não, falar, olha, 90% são entrantes, tem menos de 6 meses. O meu treinamento toma outro viés. Entendi, entendeu? Muito bom. Bom, para a gente partir aqui para o final, né? Sim. O que você consegue trazer para a gente? Vamos imaginar que, inclusive, não era tão comum e tem sido agora. Eu não sei nem que movimento que tem feito, o que aconteceu no mercado que isso está acontecendo. Talvez enxugando o quadro, mas o SESMIT, ele tem ido para baixo da estrutura do RH, né? Não era, na minha visão, tão comum e tem se tornado um pouco mais comum. Mas o que eu vejo muito é o RH abraçando essa área, mas não entendendo absolutamente nada sobre ela, né? Então, vamos trabalhar aqui numa mini aula de alguns minutos, né? Pouquíssimos minutos, sobre o que é fundamental essa liderança, que não é técnica, e ela, claro, que precisa ter uma pessoa técnica para ajudá-la no dia a dia, seja uma pessoa liderança ou uma pessoa técnica mesmo, ali da execução, mas o que ela tem que saber sobre essa área que é, assim, fundamental? Positivo. Então, primeiro eu acho que é uma oportunidade isso, né? Quando você tem um RH com SESMIT ligado a ele. Isso é mais comum em empresas de médio e pequeno porte. Empresas maiores normalmente têm estruturas diferentes, né? Mas em empresas menores isso é bem comum de acontecer, né? E aí, normalmente a área de segurança do trabalho, ela acaba trabalhando de maneira autônoma, né? Ela é uma área que está ligada ao RH, mas ela faz as coisas delas lá, né? Então, para um gestor de RH, que tem a liderança, que tem o SESMIT, né, abaixo, né, ligado a ele, eu vejo que o que você precisa saber, né? Precisa saber o básico da causalidade de acidentes, né? A relação entre causa e efeito, né? A relação entre comportamento e comportamento de risco. Dentro daquela estrutura ou geral, conceitual mesmo? É um geral e ele tentar entender isso dentro da própria estrutura, né? Ou seja, macro. De novo, né, o conhecimento técnico está aqui embaixo, são 38 normas regulamentadoras, cada uma com 100 páginas, né? Mas o líder precisa ter visão geral. Por exemplo, existe uma norma só de eletricidade. Então, ele precisa saber o que essa norma existe. E o que esse líder pode perguntar para o seu técnico, né? Que seja um engenheiro, seja um responsável que está ligado a ele, né? Aquela pergunta estratégica, olha, essa norma, nós estamos atendendo? Aqui dentro da empresa, essa norma é relevante? Aqui dentro da empresa, o que
nós, RH e SESM, a gente pode fazer para ajudar a melhorar esse segmento? E aí entra o assunto capacitação. Né? Então, um líder hoje, ele sabendo do poder dos treinamentos, o poder do desenvolvimento das pessoas, né? E ele tendo a área de segurança ligada a ele, ele pode fazer tudo isso que nós falamos até aqui, né? De uma maneira mais harmônica. Ele pode promover essas conversas, essas trocas. Então, eu diria que esse líder precisa entender a visão sistêmica da segurança do trabalho, ou seja, dentro do que é regulamento e o que é necessidade da empresa, como é que está o nosso atendimento? E eu fiz, só fazer uma aspas, que eu já tô pensando em mil coisas aqui, Sim, mas eu fiz eu liderei um programa de desenvolvimento de líderes, onde uma das pessoas era da segurança do sim, trabalho. sim. E eu não sei como é que você tem visto aí o uso da inteligência artificial dentro do processo de gestão de segurança. Imagino que seja mais distante ainda, né? Não é tão usual. Para a parte de gestão de conhecimento já está sendo bem utilizado, As sabe? pessoas no dia a dia, nas empresas? No dia a dia, no dia a dia. Então, Tá, eu vejo assim que a busca era no Google, né? Agora a busca no é nos GPT. agentes, né? Entendi. Principalmente nos agentes mais treinados para aquele horizonte. Então, perguntas estratégicas, por exemplo, como é que eu posso potencializar um treinamento de trabalho em altura? Gente, vem tanta ideia legal, né? Entendi. Que se realmente aí juntar, né, o conhecimento do RH com o do SESMIT, dá para potencializar as capacitações. Perfeito. Tem uma coisa que nós fizemos que ele não tinha, né? Mas ele tinha um nível de capacidade de gestão mais com a régua mais baixa. Mas assim, o grande ponto eu falei, vamos pegar então todas as normas relacionadas ao negócio, a esse segmento, e vamos pedir para ele poder listar todas as normas para a gente entender os principais pontos a serem atendidos e a gente vai dar um check para a gente entender onde nós estamos, qual que é o mapa dessa empresa, né? Uma outra coisa que, primeiro ponto, né, que eu acho que é o que você falou, entender isso. Então, quais são as normas, o que a gente está atendendo, o que não está. Uma outra coisa que eu me letraria também é entender custo de prevenção e custo de correção. Opa, importante. Importante, né? Porque se a gente está falando de segurança como um fator primordialmente preventivo, idealmente, né? A gente precisa argumentar isso. Como é que a gente mantém uma estrutura preventiva sendo que não aconteceu nada aqui? É exatamente para não acontecer. Então, qual que é o risco? Inclusive, eu tive, na verdade, um cliente que tinha um custo altíssimo proporcional à folha só pagando por acidente de trabalho. Positivo. É um custo, mas é um custo gigante. Você entrou num ponto importantíssimo, né? Porque quando a gente fala em melhorar, em potencializar as capacitações, é óbvio que a questão de custo emerge, né? Infelizmente, tem muitas empresas que só estão preocupadas lá com o certificado, com a evidência legal. E, infelizmente, tem muita coisa aí ruim no mercado, né? Agora, aquelas empresas que chegam e falam, olha, o acidente do trabalho para nós é uma questão que impacta, além na nossa imagem, no valor da empresa, né? Nós estamos muito preocupados com as pessoas. Né? Então, quando uma empresa tem essa preocupação, né, vem a pergunta, tá, mas qual que é o custo de um acidente do trabalho? Sempre me perguntam isso. Eu sempre falo, tem uma parcela tangível e uma intangível. E quando a gente vai colocar na tangível, que é o seguinte, desde o momento que aconteceu o acidente, até o retorno dessa pessoa ao trabalho, imagina tantas horas da gestão envolvida em discussão, análises, maneiras, mudanças. Então, quando você contabiliza isso tudo e fala, olha, um acidente custa muito caro, né? Muito caro. Tanto os aspectos tangíveis como a imagem da empresa, a imagem dos funcionários. Eu tenho uma cliente que teve uma pessoa que se acidentou indo ou vindo, não lembro, do trabalho, que vai ficar potencialmente 6 meses fora, e a confusão que está sendo a área, porque essa pessoa saiu e ela detinha um conhecimento altamente específico, que é um outro ponto de alerta, né, que eu tenho falado muito sobre isso esse ano, que é mapear quais são as posições-chave e qual que é o conhecimento que essa pessoa detém, e como que a gente, de alguma forma, trabalha na sucessão desse conhecimento e dessa cadeira, né, isso é um ponto importante, tem a ver com isso aqui, tem todo o custo envolvido dessa pessoa sair, como que eu vou fazer para poder continuar gerenciando essas atividades. O que, em tese, é um pouco intangível, mas a gente consegue colocar isso na ponta do lápis, né? Então, eu olharia para isso também. Então, custo de prevenção, custo das consequências da não prevenção, para a gente conseguir justificar a capacitação, né? Positivo. E voltando àqueles 5 pontos, né, fazer acontecer o elo, né? Ou seja, será que uma pergunta que o gestor de RH pode fazer para o SESMIT, né? Como é que está a sua comunicação com a área cliente? Né? Como é que está lá? Você está conversando com gestores, supervisores, você está entendendo as demandas? Quais são as maiores dificuldades? Né? Então, eu diria que o líder ele deve ser o
o mentor, né, instigando aí os seus colaboradores aí, né, a fazer esses 5 pontos. Estamos medindo bem? Estamos especificando bem? A gente tem KPI envolvido, né? E eu tenho um case para contar, né, de uma grande empresa que eu atendo, né, em que nós conseguimos medir antes um comportamento-alvo ruim, né? Então, fizemos o briefing, tinha lá um problema que a maioria das pessoas fazia errado na empresa e tinha um número, um indicador, né? Então, nós fizemos o treinamento trabalhando esse ponto e foi medido depois, né? Então, o que acontece? Era para ser um simples treinamento, mas o RH, ele encampou a ideia, ele mediu antes, mediu depois, ele fez o nexo causal entre uma coisa e outra, tá certo? E ele fez uma boa comunicação disso para a alta direção da empresa. Então, virou um case de sucesso, né? Ou seja, algo que era para ser um simples treinamento ou obrigação legal, ele virou algo que mudou um indicador importante da empresa. Não é fácil, não é simples, mas é possível, né? Então, se há um trabalho feito a mais mãos, é algo que é tangível de se fazer. Muito bom, muito bom. E eu realmente consigo perceber essa correlação entre as duas áreas, e aí eu vou fazer um resumão aqui, Sim, para a gente partir para o final. Quero te ouvir mensagem sim, final e como faz ok. para continuar se conectando com você. Mas, gente, assim, principalmente quem já me segue há muito tempo sabe o quanto eu sou totalmente honesta com relação às coisas, né? Sim, E em definitivo, eu consigo ver uma contribuição muito grande. Principalmente eu atendi muitas empresas, muitas lideranças da área de segurança do trabalho, por consequência, porque eu atendi, sei lá, 10, 12, 15 lideranças daquela companhia, uma das sim, pessoas era da segurança do trabalho, e eu comecei a entender um pouco mais das dores, e você falou uma coisa no começo que para mim é fundamental, né? As questões relacionadas à segurança é muito sobre comportamento. sim, Se é sobre comportamento, isso está total dentro da propriedade intelectual da área de pessoas, porque nós somos os técnicos nisso, né? E se a gente está falando de cultura, a gente também está falando de comportamento. Então, se segurança é algo importante para o negócio, para a área de segurança e para a segurança das pessoas, por que a gente, como RH, não se predispõe a potencializar? Por meio de comunicação, por meio de intencionalidade na mudança do comportamento, especificação adequada dos comportamentos que precisam ser alterados no processo de capacitação, escolhendo bons fornecedores que vão não só dar check naquilo ali que, né, toma aqui o seu treinamento NR, sei lá das quantas, e vá lá apresentar para quem tem que apresentar. Não é sobre isso, né? As pessoas querem se proteger. Eu fico pensando isso, será que a pessoa não quer usar um capacete, ela não quer se proteger? Mas muitas vezes é um ato de rebeldia. Tem muito mais envolvido ali do que necessariamente usar ou não usar um capacete. Então, é totalmente também sobre processos de RH, produto de RH, propriedade do RH. Então, eu acho que para mim está muito claro, e pode ter certeza que eu serei uma embaixadora também com relação a isso, de que o RH ele precisa ser um aliado para a segurança do trabalho. Conte comigo. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, porque essa pauta eu vejo uma necessidade, né, das empresas. Então, ou seja, se é um problema, aí a mensagem que eu deixo, né, para o RH faça parte da solução, né, realmente se envolva. Eu vejo às vezes o RH não se envolvendo por causa do medo da questão técnica. Não, assunto que eu desconheço. Tá, mas olhe por outro lado. Por todo esse lado que a gente trouxe A aqui, né? segurança do trabalho, ela falta as skills que talvez vocês tenham, né? Então, quando há uma junção entre técnica e humanas, né, entre técnica e comportamento, o resultado é bacana. E não tem nada mais legal do que você fazer todo um processo e você colher ao final depoimentos do tipo: nossa, melhor treinamento que eu já fiz. Nossa, eu enxerguei coisas que eu não enxergava antes, né? E você ouvir de um gestor de uma empresa: olha, parabéns, estamos no caminho. Então você, que é RH, pode fazer parte disso, né? Pode fazer parte disso. Só que essa iniciativa, ela não é, como eu posso dizer, né? De cima para baixo. Né? Ninguém vai chegar e falar: RH, você tem que fazer isso. RH precisa ocupar esse espaço, entendeu? Ele precisa se apresentar: estou aqui, proponho isso, vamos fazer junto? Né? O vamos fazer juntos é o caminho para a evolução cultural. E a evolução cultural é o caminho para evitar acidentes, para aumentar a capacidade preventiva, né? Porque, assim, a dor do acidente é muito triste. É muito triste, né? Todo mundo perde com acidente. Agora, quando você tem uma empresa que vai lá, sabe aquela empresa? 1 ano sem acidentes, 2 anos sem acidentes, 3 anos sem acidentes, você fala: olha, tem uma parte daquilo ali que é minha, né? Que é meu. Então, ou seja, eu ajudei.
Então, a reflexão que eu deixo será que hoje a contribuição que você RH está fazendo, né, ela está sendo o máximo que você pode dar? Se a resposta for não, você tem um caminho bom pela frente. E eu te convido a hoje, no máximo amanhã, se você tem área de segurança na sua empresa, vai lá, né, independente de você, seja quem for, liderança ou estagiário de RH, e fala, poxa, como é que eu posso te ajudar? Legal. Né? Como é que eu posso te ajudar, não só, né, sendo mediador de capacitação, de contratação de fornecedor, mas como é que eu posso te ajudar para além disso, cultura, comportamento, entre outras coisas. Tudo que a gente falou aqui, que eu acho que você deve ter anotado, se não anotou, você volta, né, assiste, escuta de novo e vai anotar para você aprender mais sobre isso. Querido, obrigada, né, para poder te encontrar, falar com você, conhecer mais da sua empresa, qual que é o melhor caminho? Então, nós estamos nas redes sociais como @Grupo Colabor, né? Então, tanto no LinkedIn, Instagram, né, Facebook, e a gente sempre coloca conteúdo sobre esse assunto, sabe? Porque é um assunto muito importante para nós. Então, a gente tem hoje nas nossas redes um espaço para falar para o RH como melhorar capacitação, como melhorar cultura dentro das empresas. Muito bom. E no LinkedIn você tá também? LinkedIn também. Emerson Franco. Emerson Franco, muito bom. Novamente, querido, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conteúdo. Pessoal, muito obrigada por estar com a gente até o final desse episódio e até semana que vem. Super beijo. Tchau, tchau. Pessoal, até mais. Tchau.